Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Saúde. Eu, professor Eric Eloy, idealizador, junto com o professor Wilder Modley, que vamos receber hoje. Estaremos aqui hoje recebendo a Cindy Lima, enfermeira obstetra aqui da região do ABC, professora dos cursos de graduação de enfermagem nas faculdades da região e ainda, por cima, estudante de medicina. Tudo bem, Cindy? Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Bom, quero primeiramente agradecer pelo convite ao Eric, ao Wilder. Nós somos amigos aí de faculdade, de graduação, né? Nós conhecemos aí pelo menos uns 20 anos, 18 a 20 anos. Está entregando nossa idade já. E aí, desde lá para cá, a gente tem toda uma história aí que a gente vai conversar um pouquinho, mas quero agradecer pelo convite, oportunidade. Obrigada, meninos. O prazer é nosso, assim, de te reencontrar e de saber que os nossos colegas de turma estão todos muito bem posicionados e muito bem encaminhados. E a ideia é essa, é a gente nesse bate-papo inspirar e dividir nossas experiências com os futuros profissionais da área da saúde, com os colegas da região e usar histórias como a sua, né? Mulher, mãe, estudante, professora, dona de casa, para inspirar essas próximas gerações. Ah, legal. Obrigada. Então vamos começar, né? Vamos começar um pouquinho entendendo por que você escolheu fazer enfermagem, Cindy? Conta aí pra gente. Vamos lá do começo, lá de trás, né? Hoje eu tenho 38 ou 39 anos, não tenho problema com a, Não parece, problema não, com a viu? Tá idade. entregando nossa idade. Né? Tudo bem que o Eric é mais velho, mas tudo bem. É que eu rodei sem óleo um tempo. E viu? aí, desde quando eu comecei a área da enfermagem, foi através da minha avó, né? A minha avó ela não é mais viva, mas ela foi uma grande inspiração para mim. A minha avó, ela era enfermeira parteira aposentada. Ela faleceu o ano passado com quase 80 anos, mas ainda bem que ela conseguiu acompanhar toda a minha trajetória, né? Só que lá atrás, quando eu decidi, né, ir para a área da saúde, eu pensei, bom, eu vou para a faculdade direto, faço um curso de auxiliar técnico de enfermagem, porque assim, eu acho bonito, mas eu não sei se essa é uma vocação para mim, né? Então fui fazer o auxiliar técnico de enfermagem na época e fiquei assim apaixonada pela área, porque eu sempre gostei de cuidar e aquilo era um curso que me deixava muito mais próximo das pessoas. Então eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Então eu continuei. E depois que eu terminei o curso técnico, eu fui para a faculdade, tipo, depois das férias de dezembro, em janeiro eu já estava na faculdade na graduação, foi quando eu conheci os meninos e aí a gente teve toda a nossa trajetória aí pelos longos 4 anos de muito aprendizado e muita experiência. Então, para mim foi muito enriquecedor, né? A primeira mulher com graduação na família. Hoje não mais, né? Passou muito tempo, mas na época era só eu que teve aí esse vigor aí para entrar na graduação. E como que foi esse período de formação acadêmica para você? Claro que a gente partilhou esse tempo juntos, mas do ponto de vista da mulher deve ter uma diferença grande, né? Entrar na faculdade, ter que trabalhar, estudar, como que foi? Sim, eu trabalho desde os 15 anos, né? Eu trabalhava numa clínica onde me deu a possibilidade de fazer o curso de auxiliar e técnico. E dentro dessa clínica, como era uma clínica médica de diagnóstico, eu já estava, mesmo não sendo da área da enfermagem, sendo uma área administrativa, eu já tinha, assim, essa proximidade com o paciente, né? Então, eu trabalhava e estudava. Então, eu trabalhava, tipo, em horário comercial e à noite eu estudava. Então, era muito corrido, muito puxado. Eu ainda morava com os meus pais, mas mesmo assim eu tinha toda uma demanda, uma rotina, mas para mim foi muito, apesar de cedo, né, os meus amigos falam: "Nossa, mas você tinha 17, 18 anos". Apesar disso, para mim foi uma experiência muito enriquecedora e também a gente amadurece muito, né, com tudo isso. Mas para mim a área da enfermagem ela foi assim o start de tudo, né? Então eu sempre lembro com muito carinho dessa fase. Para mim foi muito interessante. E aí quando a gente pensa na enfermagem lá na faculdade, né? A gente era quase 250 alunos, 3 turmas divididas. O que te fascinava lá para estudar enfermagem? O que te fascinou? O que te levou a
a enfermagem? Então, na continuidade do curso de técnico, né? Quando eu cheguei na faculdade, que eu via que o enfermeiro ele tinha mais autonomia em relação ao técnico e ao auxiliar, então isso para mim falou, nossa, eu vou ter assim mais autonomia em relação ao paciente, sempre em relação ao paciente, né? Porque desde o começo eu já sabia que era promoção de saúde, era facilitar a vida das pessoas e ter os nossos princípios de bioética todos ali sempre muito aguçados, né? Então, para mim, quando eu comecei as aulas práticas, os estágios, eu falei, nossa, isso para mim é isso aqui. É isso aqui que eu vou seguir da minha vida. E aí você descobre que você tem um propósito de cuidar de pessoas, e isso para mim foi o que me move até hoje, né? Porque a gente nunca deixa de ser. Ainda bem que o tempo passa, as coisas mudam, né? E a gente aprimora o que a gente realmente gosta de fazer. Verdade. E hoje, como professora, quais as grandes diferenças que você percebe nas turmas que a gente forma hoje e da nossa turma em formação? Certo. Na época, eu acabei a faculdade e eu continuei me especializando, né? Eu fiz uma pós-graduação de urgência e emergência, porque eu também não tinha certeza ali qual que era o ramo específico e se eu queria alguma coisa específica. Então, o tempo foi passando e aí eu recebi um convite para ser de uma instituição X, e fui entrar no corpo docente mesmo, né? E aí, conforme a gente começa a ter uma outra visão das coisas, né? Você sai da assistência e você passa para uma parte docente. Aí você muda um pouco o lugar da mesa que você está sentado, né? Então, na docência, até hoje, né, em resumo, né, porque a história tem vários detalhes, mas a gente vê que hoje Fica tranquilo. os alunos, eles têm mais dificuldade, eu sinto hoje, sabe? Do que antigamente. Eu não sei se são outras gerações, eu não sei se é uma questão de responsabilidade, eu não consigo saber, mas eu sinto muita dificuldade hoje dos alunos, a gente vê nos olhares deles, né? Coisa que na época a gente não tinha. Então, eu vou comparar isso comigo mesmo, né? Com a nossa época de faculdade. A gente vê que hoje o pessoal tem bastante dificuldade com o aprendizado, né? Eu até comento isso com os meus outros colegas que são docentes, que se eles sentem isso mesmo, se é uma impressão só minha, né? E não, é uma coisa assim, meio que geral, sabe? O estudo está diferente, né? A facilidade do estudo à distância diminuiu a responsabilidade dos alunos em se dedicar mais aos estudos. O que complica, né? Porque nem você é enfermeira obstetra. Quais são esses desafios, pensando na enfermagem obstetra e pensando no futuro desses novos formandos em obstetrícia aí, se eles não se dedicarem, Cindy? É um desafio, é muito boa pergunta, viu, Hilder? Porque a obstetrícia, para mim, não, é assim, eu só consigo, eu não sou especialista em várias áreas, mas a obstetrícia em si, ela requer muita responsabilidade, né? Não mais nem menos que as outras, mas diferente, porque, por exemplo, a gente tem uma família que tem um sonho, que é o bebê, e que eles vão lá para ganhar esse bebê, e você vai fazer o parto para ajudar esse bebê a chegar no mundo. Então, é uma responsabilidade absurda. E eu fico triste porque as pessoas, elas têm essa dificuldade e é esses profissionais que vão ser formados para o campo, para fazer esse tipo de trabalho, de uma coisa que a gente tem, assim, uma demanda absurda de responsabilidade junto com a equipe médica e tudo mais, mas o protagonismo ali do parto normal ainda é o foco de ser do enfermeiro obstetra, não do médico obstetra, né? Então, isso me preocupa bastante, né? Hoje, atualmente, eu sou docente de pós-graduação de obstetrícia, então eu falo, gente, eu não sei se de repente eu mudo a minha didática, de repente a gente tenta abordar de outras formas, mas o EAD eu sinto que é uma coisa que pesa bastante. Por quê? Porque eu sou uma aluna de presencial e eu sei o quanto a faculdade puxou a gente no presencial. Vocês foram meus colegas de classe, né? E a gente sabia que a gente tinha que estar lá. E hoje, quando você está em casa,
Eu particularmente não funciono no EAD, eu funciono no presencial. Eu gosto de ir, né? Então eu acho que o EAD tem balançado um pouco aí as estruturas da obstetrícia. E a gente tem o network, né? Acho que na pós em enfermagem Sim. obstetra, o network é o que mais pesa hoje, né? Eu estou aí na 12ª pós-graduação e estou fazendo uma pós-graduação presencial e o networking é muito bom, essa troca é importante. E aí esses desafios para esses novos alunos é o problema, né? Que você trouxe muito bem. Essa questão que nos aproxima muito, que é a tecnologia, né, as câmeras, a informalidade da comunicação e o ensino à distância, ele aproxima do conhecimento, mas distancia da realidade e das pessoas. Então, ser enfermeiro é cuidar de pessoas. Sim. Mas e o desafio de ser enfermeira, professora, mãe, esposa e estudante? Como você consegue fazer tudo isso num só dia, Cindy? Olha, meus amigos me perguntam isso, viu, Eric? Eu não tenho resposta. Porque o dia só tem 24 horas e eu precisava que ele tivesse pelo menos umas 35, que é para eu dar conta de tudo, né? Mas, assim, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma rede de apoio, assim, absurda. Meus pais moram em cidade próxima, meu marido trabalha à noite, então de dia a gente tem alguns ajustes aí na demanda. A minha filha mais velha tem 17 anos, a Bianca vai fazer 18 agora. Agora em abril, então ela me ajuda muito com o pequeno e assim, a gente vai driblando aí para dar conta, mas é um desafio, é o meu foco, é o meu objetivo, apesar de ser muitas atribuições num dia só de 24 horas, eu sou muito feliz com esse foco que eu tenho, com esse sonho, né, com essa determinação, então a gente vai contando aí com a ajuda da família e vai dando certo. Até agora tá indo, vamos ver. O desafio não é fácil não, né? Não é fácil. Vamos virar essa chave então um pouquinho, vamos falar da medicina. Sim. E aí, depois de uma carreira consolidada, por que medicina? Vamos lá. Então, na medicina, o que aconteceu, gente? Eu, enquanto enfermeira obstetra, eu sentia uma limitação na minha autonomia em relação aos partos, em relação às condutas pré-natal, porque tudo isso a gente tem autonomia para fazer, né? Tanto no hospital quanto nas clínicas, dependendo aí do ramo que eu estiver atuando. Só que eu posso ir só até ali. Depois dali é o médico. E como eu gosto muito da área, eu tenho o desejo de estar aonde eu não posso como enfermeira. Então, por exemplo, uma autonomia para decidir uma via de parto, algum pré-natal de alto risco, que é um pré-natal que enfermeiro obstetra não pode fazer, a gente só pode fazer de risco habitual, que é o alto risco de pacientes que não são patológicas. E aí eu senti essa necessidade, eu falei, não, eu preciso ir além. O mesmo pensamento de lá quando eu era auxiliar de enfermagem, que foi técnica, enfermeira e pós-graduada, é o desejo de continuar. Então, isso é o que me move. É por isso que quando vocês falam assim, nossa, mas os filhos, o casamento, a família, o trabalho, tudo isso, quando você tem um objetivo maior, isso te torna mais fluido para você conseguir. Essa que é a minha motivação diária. Isso é muito inspirador escutar isso, Cindy. Saber que você é movida a desafios, né? E essa questão da sua carreira, que está consolidada, uma filha de 17 anos, meu, que coisa maravilhosa, né? Não parece. Você convive muito bem com ela, parece sua irmã. O que você diria para essa geração que está iniciando agora, que quer seguir uma carreira na área da saúde, quer ser enfermeira, quer ser auxiliar, quer ser técnico, para que essa galera se motive? O que você diria para eles que estão começando nesse universo tão complexo e que no final é o que você acabou de falar, né? Quando você ama a gente, quando você se sente desafiada e quando você se sente motivada por amar gente, por ser gente, por ter o seu lado humano mais aflorado, você segue caminhando e buscando conhecimento. Mas o que você deixaria de mensagem para eles? Olha, eu fico muito feliz de ser inspiração, sabe? Eu escuto isso muito das alunas, né, da pós-graduação e já ouvi isso muito de técnicos de enfermagem, que é por onde eu já passei, né? Eu acho que a gente nunca tem que esquecer de onde a gente saiu, nem para onde a gente vai, nem de onde a gente está,
né? E ter esse ângulo de tudo. Mas hoje, a primeira coisa que eu falaria para alguém que estivesse começando seria para a pessoa pensar se realmente gosta de cuidar de pessoas. Eu acho que esse é o primeiro, assim, sabe? Porque hoje, no mundo corporativo, nas tecnologias, a gente pensa muito em um monte de coisa, né? Para várias áreas. Mas eu acho que para a saúde especificamente, a gente tinha que pensar se a gente gosta de cuidar. Depois a gente vê se a gente gosta de cuidar de criança, de idoso, de adulto, enfim, de homem, de mulher. Aí o leque é bem aberto. Mas acho que a primeira coisa é a gente pensar se a gente gosta de cuidar, de promover saúde. Porque se você não gosta disso, é maçante. É maçante, cansa, né? E se você gosta, não. É como eu pego eu mesma de exemplo, né? Quando você gosta, as coisas fluem. Então é por esse caminho. Que maravilha. Pensando aí, Cindy, nessa mensagem importante do cuidado, né? Conta pra gente um pouquinho como está sendo ser estudante de medicina, qual que é a diferença da época de ser estudante de enfermagem, Nossa, o que muda, como tudo conta pra gente. Eu diferente. sei que vocês sofrem aí, passam a noite toda estudando. É tudo diferente, porque antigamente o que eu fazia? Eu trabalhava de dia em horário comercial e à noite eu ia para a faculdade. Aos trancos e barrancos, ia para a faculdade. Cansada, jantava correndo, dormia correndo, tudo muito, né? Viram, E pessoal, aí... que isso é comum ainda hoje? Não é só vocês que passam por isso? Não, estamos juntos. E aí, gente, eu agora estudo em horário integral, né? Então agora o que eu fazia antes de sair cedo para trabalhar até às 18 horas e depois eu ir para a faculdade é o contrário. Eu hoje estudo o dia inteiro e sou docente à noite, né? Então, assim, inverteu a rotina. Só que aí depois que eu dou as minhas aulas e termina 10 e pouco, a gente libera as alunas, aí eu vou pegar o meu material de medicina de novo, porque eu preciso, porque assim, como os assuntos são muito rápidos, eu preciso ter todo o tempo ali para administrar isso, né? Se faço isso, assim, muito bem, a gente não sabe porque a gente vai estudando e o assunto vai vindo e a gente vai vivendo. Mas hoje eu vejo que a minha rotina está inversa. Hoje eu estudo o dia todo, trabalho à noite e dependendo ali um pedacinho da madrugada eu ainda tenho que dar uma lida em alguma coisa porque no outro dia eu apresento de manhã e aí a gente vai. No meio disso tem as crianças, tem a lição de casa do filho, tem o marido para dar atenção. No meio disso a gente vai encaixando aí a demanda da rotina. Mas eu vejo hoje como o inverso. 20 anos depois eu vejo isso como o inverso. Mas os estudos continuam o mesmo, então. Os estudos continuam, só intensifica. Só intensifica, A gente não para. E a tecnologia vem cada vez mais rápido, né? E a gente conta muito com a tecnologia para ajudar a gente também, né? E o que a gente tinha como razão, o que durava 1, 2, 10 anos, hoje 1 ano, 1 mês, né? Já foi questionado, já derrubou, já tem sua nova tese, um novo estudo. É isso. Então essa construção do ensino contínuo, né? Que assim, eu confesso, estando aqui na frente de vocês dois, que eu não fui um aluno brilhante, mas eu acredito que estava acima da média. Então, estar acima da média é conhecer as suas limitações e buscar superar elas, né? O Wilder foi, com certeza, acho que o aluno mais brilhante da nossa turma. O mais dedicado, o mais organizado. Eu né? concordo. E aí, para vocês que acham que é fácil estudar, ou que é fácil se comprometer com qualquer coisa, precisa entender, Cindy, com essa tua experiência de vida, com essa tua bagagem, com essa tua carreira bem-sucedida na enfermagem e que está iniciando uma nova carreira, que ser bom durante um tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não é nada mais que obrigação. Agora, ser bom que nem você, que nem o Wilder, é algo para pessoas excepcionais mesmo. Então, é uma maravilha estar você aqui com a gente hoje, matando a saudade e dando Pois essa é. aula para as pessoas. Hein? E outra coisa, é uma constância, né? É uma constância. A gente não para nunca de estudar. Por quê? Porque devido à tecnologia, tudo muda. Então, hoje você monta uma aula. Vou dar um exemplo, né? Você monta uma aula de acordo com algumas diretrizes do Ministério da Saúde.
O ano que vem essa diretriz mudou, ela está atualizada, é feito estudo epidemiológico o tempo todo, números, porcentagens, tudo muda. Então você está sempre, você não consegue usar um slide de uma aula por 6 meses. Você sempre fica mudando, né, Wilder? Você sempre fica mexendo. Olha, em 2019 aconteceu isso, não, mas 22 já foi mudado já. Então assim é constante. A gente não para de estudar. Eu não me vejo parando de estudar. Então o que a gente estava discutindo essa constância nos mesmo. bastidores agora há pouco, né? O aperfeiçoamento e a evolução Sim. de profissionais, de professores. A gente tem que mudar, tem que melhorar, ampliar quadros, substituir situações ou pessoas quando necessário para melhorar a qualidade. E a gente está vendo isso o tempo todo, né? 6 meses uma aula não dura mais. Não dura. Antigamente a gente tinha, na época da faculdade, que a gente era aluno, o xerox do professor, que ficava lá na xerox, era o mesmo de 3 anos atrás. 3 anos. Né? Hoje, se fizer isso, o aluno nem compra. Na verdade, nem tem mais xerox, né? Não existe Desatualizado. isso. Né? Então, eu acho Ó, que é gente, importante. quanto tempo a gente é formado. Era, tinha xerox na lojinha de xerox pra gente pegar. Não vamos falar que o Eric estudou na época de mimeógrafo, senão vai ficar chato. Mimeógrafo. Não me atribuo Já que não era é culpa, retroprojetor. viu? Mas o interessante, Wilder, nesse nosso bate-papo e assim, de trazendo essa luz pra gente, é essa percepção que quando você encontra algo que te move, algo que você realmente ama, algo que realmente você dedicaria a vida para pesquisar, você é mais feliz, né? Então o sentido da felicidade é isso, porque assim, pô, tem uma enfermeira obstetra aqui na minha frente da minha turma. Eu não imaginava que você ia ser enfermeira obstetra, mas tudo bem, né? Agora, ser a enfermeira que você é, professora do curso de pós-graduação para formados em enfermagem, isso é uma surpresa muito positiva, né? Então, numa turma de 250 alunos, a gente encontra várias e várias pessoas que, como a gente, encontraram uma área de dedicação para a vida. Saúde da mulher, que eu sei que é uma coisa que te move muito. É pesquisa. O SUS é de 88, né? É pesquisa, mas é pesquisa e também olhar a lei. Sim. É pesquisa e olhar também o que é real para aplicar em campo. Ou seja, é amor, né? Tem que ser, né? Mas e aí a enfermagem para você? É enfermagem por amor ou é com amor? Eu acho que é por. Eu acho que... na verdade é um pouco de cada, se você for pensar. Porque quando você tem amor, é o que te move a essa constância, né? Que é o que nós estamos conversando. E por amor é lá atrás, quando você decide. Então, uma coisa para você decidir ser, outra coisa para você ser constante. Então, eu acho que no meu caso, eu acho que eu carrego um 50-50 aí disso. Bom, quero agradecer a Cindy já, né? Pensando em tudo isso. Lembrar nossa trajetória, porque a gente foi companheira de sala de aula, depois compartilhamos plantões aí nessas... Tem toda uma trajetória nossa aí, da que seria região. uma conversa aí num dia. Tivemos muitas risadas, muitos problemas Sim. em trabalho, mas sempre mantivemos a amizade. Ultimamente só se vamos em festas de amigos em comuns, e hoje sentar na mesa com ela, escutar essa trajetória foi sensacional. Muito obrigado, Cindy. Agradeço aí o Eric pelo convite também, ontem ele trouxe o nome, falou, Wilder, vamos, porque é importante. Eu falei assim, vamos, porque a Cindy faz parte do nosso projeto e nossa trajetória de vida, então é importante. Obrigado por participar, queria ficar aí a tarde toda batendo um papo com você, mas temos várias agendas. Viu? Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Eu estou muito feliz de ter participado. Eu não tenho muita experiência com o podcast, mas adorei, viu? Pode convidar que eu venho. E é isso, né? A gente tem uma história em comum. Eu acho que eu fazer parte disso também, para mim, é muito prazeroso. E a gente continua aí nessa constância, é trabalho, é estudo, é tudo, que é o que move a gente. Obrigada, viu, gente? Eu que sou grato por receber vocês aqui, sou grato pelo Wilder ter contribuído e ajudado na construção desse projeto. E assim, a ideia é que a gente comungue dos nossos projetos coletivos, porque agora a gente está numa fase diferente da vida, né? A gente está numa construção diferente, estamos no mesmo barco, em setores diferentes, mas a saúde como um todo é algo para a gente discutir e aprofundar e pesquisar. E o objeto de pesquisa da nossa vida e a dedicação da nossa vida, da nossa história. Então, Cindy, eu queria que você concluísse agora, porque
além de ter sido uma honra, é muito prazeroso estar com você aqui do meu lado, estar com o Wilder do meu lado, que também é meu coordenador, dividindo essas histórias de antigamente, né? Porque quando eu penso em falar, porque na minha época, aí me vem a ideia clara de tempo de onde eu estou. E o que falta de vida ainda para viver, para experimentar, e com quem que eu quero partilhar esse tempo. Então são com pessoas como você, com os alunos que estão entrando no mercado de trabalho, tanto em nível técnico como em nível superior, mas isso que a gente tem um valor muito grande, porque essas pessoas, essa geração Z, né, não passou, não sofreu, então provavelmente não tem essa memória muscular do que é a disciplina de precisar viver estudando e estudar para viver. Pois então conclua e muito obrigado mesmo pela presença. É bom, gente, eu uso a minha história de inspiração porque a gente sabe o quanto não é fácil, né? É emocionante até porque tem toda uma trajetória de vida familiar e tudo mais, mas eu quero inspirar, né, o aluno que ele tenha assim uma constância nos estudos e que assim não é simplesmente a gente faz uma faculdade, um curso e vamos trabalhar. Não existe mais isso, né? Então essas gerações, como você disse, Eric, mais atuais, a idade da minha filha, né? Hoje ela fala para mim, não, mãe, eu faço um curso e pronto. Eu falo, como assim? Aí fala para mim que faz 20 anos que eu estudo. Eu falo, como assim faz um curso? Não, eu não aceito, não, peraí. Então, assim, eu acho que é o estímulo também da geração, né? A gente, na nossa época, a gente era muito mais, era estimulado porque a gente tinha que pagar o nosso curso, trabalhar, estudar e tudo mais. E hoje, graças a Deus, assim, eles têm a gente que passou por isso para fazer por eles. Vocês têm filhos pequenos, vocês sabem. O que a gente não faz por eles, né? E na nossa época, não que nossos pais não queriam, mas não tinha como, a gente não era filho único, os estímulos são diferentes, se a gente for comparar as gerações, né? Mas eu acho que uma mensagem para a gente finalizar seria para você, a pessoa ter esse gosto por cuidar de pessoas, que é o que vai mover a gente na nossa carreira, é garantia de sucesso, gente, porque promoção de saúde eu sou suspeita a falar. Gente, estamos encerrando mais uma vez aqui o podcast da Saúde, um podcast que se propõe a discutir, debater e contribuir para a formação de estudantes em nível técnico e nível superior nas áreas de saúde. Sigam em nossas redes sociais, o da Saúde, compartilhem, comentem, mandem suas dúvidas, o link que vai estar aqui embaixo para vocês acessarem e mandar seus comentários, que a gente com certeza vai responder a todos.